Escolha ou destino? Essa é uma daquelas perguntas que acompanhou a humanidade desde sempre, não é mesmo? Será que a gente está no comando ou só seguindo um roteiro que já foi escrito? A vida é aquilo que a gente faz dela ou que já está traçado para nós. Bom, vamos mergulhar em como a doutrina espírita enxerga esse dilema. E aí está a grande questão. A resposta, segundo essa visão, não é nem uma coisa nem outra, mas sim uma mistura bem interessante das duas. E para a gente entender como isso funciona, tudo começa com uma ideia central: a nossa capacidade de escolher. Certo, vamos lá. A base de toda a responsabilidade moral dentro dessa filosofia é um conceito que todo mundo já ouviu falar: o livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio na prática? Simplificando, é a nossa liberdade de pensar e, a partir desse pensamento, agir. É o que nos faz, basicamente, os arquitetos do nosso próprio caminho. Só que tem um detalhe: essa liberdade não é a mesma em todos os níveis. E aqui a gente tem uma distinção fundamental. Sabe, a liberdade de pensar é uma coisa. Dentro da nossa mente, a gente é totalmente livre. É um universo particular, sem fronteiras. Agora, a liberdade de agir, essa é outra história. Ela é relativa. Por quê? Porque ela esbarra no direito dos outros. É aquela velha máxima: a minha liberdade termina onde a do outro começa. E essa citação do Kardec resume tudo. Pensa bem, se a gente não tivesse a liberdade de escolher, seríamos como robôs programados. Nossas boas ações não teriam mérito nenhum e as más, bom, não teriam consequência. O livre-arbítrio é o que nos dá responsabilidade e dignidade moral. Então tá, se a gente tem a liberdade de escolher, como é que esse jogo funciona? A resposta está numa lei universal que não falha nunca: a lei de ação e reação, ou como também é conhecida, a de causa e efeito. Funciona como uma corrente que não dá para quebrar. Primeiro, a gente faz uma escolha. Essa escolha leva a uma ação. Toda ação, sem exceção, gera uma consequência. E essa consequência vira o quê? Uma lição para o nosso espírito. É um ciclo contínuo de causa, efeito e, principalmente, aprendizado. E essa lógica vai além de uma única vida. A doutrina espírita explica que toda falta que a gente comete é como se fosse uma dívida. E essa dívida, mais cedo ou mais tarde, precisa ser quitada. Se não for nessa existência, fica para a próxima. A ideia é que, no grande esquema das coisas, nada se perde. Nem as dívidas, nem os créditos que a gente acumula com o bem. E vamos ser sinceros, esse princípio não é exclusividade do espiritismo, né? A ideia de colher o que se planta é universal. Ação gera reação de mesma natureza. Simples assim. É a base da responsabilidade de cada um. Ok, até aqui tudo bem. Somos livres, somos responsáveis. Mas e aquelas dificuldades da vida que parecem não ter nada a ver com nossas escolhas? Doenças, pobreza, situações difíceis. Seriam castigos aleatórios ou tem algo mais aí? E essa é a aparente contradição. Se as escolhas são nossas, por que às vezes a gente se sente levado por um destino, com coisas que fogem totalmente do nosso controle? A resposta está em entender o que o Espiritismo quer dizer com fatalidade ou destino. A visão espírita propõe que essa fatalidade não é imposta de fora. Na verdade, ela é escolhida pelo próprio espírito antes de reencarnar. As provas físicas, como o corpo que a gente tem ou o meio social onde a gente nasce, podem ser parte desse plano. É como se a gente escolhesse as matérias que vai cursar na escola da vida. Agora, atenção! Diante das provas morais, ou seja, as tentações e os dilemas, aí o livre-arbítrio é sempre soberano. A escolha de como reagir é sempre nossa. No meio de tantas escolhas, consequências e provas, existe uma bússola para a gente não se perder? Sim. Existe uma lei maior que orienta toda essa jornada do espírito. Quando a gente ouve a palavra caridade, a primeira imagem que vem à mente é ajuda material, né? Mas na visão espírita, o conceito é muito mais amplo. É uma atitude completa, que envolve ser bom com todo mundo, ter paciência com as falhas dos outros e, o mais difícil talvez, perdoar de verdade as ofensas. Essa lei é o nosso norte moral. Ela, na verdade, resume todas as outras leis divinas. Praticar a justiça, o amor e a caridade nesse sentido amplo é o caminho mais direto para o progresso espiritual. Por quê? Porque é a negação total do egoísmo. E isso nos leva ao objetivo final de toda essa jornada. Para que tantas vidas, tantas escolhas, tantas lições? O destino final, segundo essa visão,
é alcançar a perfeição moral. Uma perfeição relativa, claro, porque é um processo que nunca para de se tornar a melhor versão de si mesmo. E nessa estrada para a perfeição, existem dois grandes obstáculos que são a raiz de quase todo o mal: o egoísmo e o orgulho. E a solução? Está exatamente no oposto: a caridade, que combate o egoísmo, e o autoconhecimento, que é a ferramenta para a gente desmontar o orgulho. Aquela frase famosa, conhece-te a ti mesmo, é apontada aqui como a ferramenta fundamental. E faz todo sentido, né? Como é que a gente vai consertar nossas imperfeições se a gente nem sequer sabe quais são elas? É preciso um diagnóstico honesto. Ok, mas como eu coloco isso em prática? O Livro dos Espíritos sugere um método bem direto, atribuído a Santo Agostinho. É um tipo de autoexame diário. No final do dia, parar um pouco e se perguntar: como foi meu dia? Cumpri meus deveres? Será que magoei alguém? O que eu poderia ter feito melhor? É esse exercício de sinceridade com a gente mesmo que realmente impulsiona a transformação. Então, a jornada do espírito é essa viagem, da ignorância para o saber, do egoísmo para o amor, e tudo isso movido pela nossa capacidade de escolher. O que nos deixa com uma reflexão final. Se cada vida é uma chance de aprender algo que nós mesmos escolhemos, qual será a principal lição que a vida atual está tentando ensinar para cada um de nós?